O poder de não se justificar. Você já percebeu como algumas pessoas parecem mover o mundo ao redor sem pronunciar uma única palavra, como se o simples ato de permanecer calmo, de não reagir imediatamente a cada estímulo, tivesse o poder de alterar a energia de toda uma sala, a atenção de todos que ali estão, a forma como se olham, falam e até respiram? Imagine a cena. Você entra em um ambiente onde todos aguardam reações, respostas rápidas e justificativas, e, em vez disso, opta por apenas existir, por se manter em silêncio, por não oferecer o que esperam de você. Você sente a tensão subir, a inquietação crescer, os olhares se tornarem confusos e, de repente, percebe que o controle que os outros sempre tiveram sobre você simplesmente desapareceu, porque eles não sabiam lidar com alguém que não se dobra, que não se explica, que não se entrega à necessidade de agradar. E nesse momento, você se dá conta de que o poder mais profundo não está em gritar, em provar, em convencer, mas em permanecer inteiro, imóvel e consciente de sua própria força. Como se o simples fato de não reagir fosse suficiente para que o mundo começasse a questionar, a perseguir, a sentir, a recalcular cada expectativa depositada sobre você. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida reagindo automaticamente, entregando pedaços de si mesmos em cada interação, justificando escolhas, explicando atitudes, assumindo responsabilidades que não são suas, apenas para manter a aparência de controle, aceitação e proximidade, e raramente percebe o custo invisível que isso gera. Cada explicação, cada justificativa, cada esforço para agradar sem necessidade, consome energia que poderia ser investida em crescimento pessoal, em clareza, em presença, e ao final do dia, sobra apenas cansaço, frustração e uma sensação inexplicável de vazio, porque você passou a vida doando partes de si para alimentar a expectativa alheia e, muitas vezes, para sustentar relações que nunca foram realmente recíprocas, e isso acontece de forma tão sutil que se torna quase invisível até que, um dia, você percebe que tudo o que sempre tentou controlar ou agradar escapou de suas mãos e deixou apenas uma sequência de desgaste emocional e insegurança. A primeira virada acontece quando entendemos que a virtude aparente, a disponibilidade constante, a capacidade de explicar, justificar e se esforçar para agradar, na verdade, é uma prisão. Desde pequenos, somos condicionados a acreditar que nosso valor depende da forma como estamos à disposição dos outros, que ser educado, ser prestativo, ser compreensivo e presente são virtudes inquestionáveis. Mas a verdade que poucos enxergam é que, quando essas qualidades são levadas ao extremo, quando se tornam uma obrigação e não uma escolha consciente, transformam-se em uma cadeia invisível que limita a autonomia, a liberdade e a própria identidade. Quem está sempre disponível, que se esforça para ser compreendido ou aceito, que busca constantemente justificar seu valor através do olhar alheio, não percebe que cada sim automático, cada explicação desnecessária, cada entrega emocional compulsiva vai enfraquecendo sua essência, tornando-o previsível, manipulável, vulnerável àqueles que sabem explorar essas brechas, e é justamente essa virtude aparente que, paradoxalmente, prende mais do que liberta. A escalada da tensão se manifesta quando percebemos o impacto real desse comportamento. A falta de limites claros, a necessidade de aprovação constante, o medo de desagradar, tudo isso não apenas nos consome, mas também cria padrões de manipulação que se repetem sem que percebamos. Cada provocação, cada crítica, cada tentativa de controle externo é como uma maré invisível que suga a energia interior, e quanto mais reagimos impulsivamente, mais damos aos outros o poder de ditar como nos sentimos, como agimos e até como nos percebemos. Pessoas manipuladoras não precisam gritar, ameaçar ou exigir. Elas apenas acionam os botões que você deixou expostos através da sua disponibilidade, e você reage exatamente da forma que elas esperam, sem perceber que naquele momento não está exercendo liberdade, mas reforçando cadeias invisíveis de controle que limitam a sua própria força. E aqui vem o mini cliffhanger. Você pode começar a perceber
que cada gesto de autocontrole, cada recusa silenciosa, cada escolha de não se justificar, de não se dobrar é um passo em direção a algo maior, mas ainda não entende completamente o que acontece quando essa mudança se torna permanente, quando a energia que você sempre entregou se volta para si mesmo e transforma não apenas sua postura diante do mundo, mas também a maneira como o mundo passa a reagir a você. E é sobre isso que falaremos mais adiante. Porque existe uma lógica que poucos enxergam. Quando você para de ser previsível e deixa de reagir conforme os outros esperam, a ordem que sustentava a manipulação simplesmente se quebra, e a confusão que surge revela muito mais sobre aqueles que antes controlavam você do que sobre você mesmo. A profundidade dessa verdade se aprofunda quando olhamos para Carl Jung, que dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos conduzir a uma melhor compreensão de nós mesmos, porque o que parece ser um ataque, uma provocação ou uma exigência do mundo externo, na verdade, é um reflexo de nossa própria fragilidade em ceder energia de forma indiscriminada, e o exemplo prático é claro. Pense em quantas vezes você respondeu com irritação justificativa ou explicação a algo que, em essência, não merecia atenção, e perceba que naquele instante toda a energia gasta não produziu valor, não fortaleceu sua presença, apenas alimentou expectativas alheias e reforçou seu desgaste interno, mostrando que a verdadeira força não reside em reagir, mas em escolher com consciência onde colocar cada fragmento da própria energia, e que isso exige coragem, disciplina e uma firme compreensão do próprio valor, algo que não se conquista através de gritos ou explicações, mas sim através do silêncio estratégico e da consistência de ações que não dependem da aprovação externa. O poder oculto da indisponibilidade. Quando você começa a perceber que a reação imediata, a justificativa constante e a necessidade de agradar são, na verdade, formas sutis de entrega de energia, surge uma segunda virada essencial. Aquilo que parecia fraqueza, o silêncio, a recusa, a ausência estratégica, é na realidade uma força extraordinária e quase invisível, porque revela que você finalmente compreendeu que sua vida, seu tempo e sua energia não pertencem a ninguém além de você mesmo, e que cada reação impensada, cada explicação desnecessária ou cada tentativa de satisfazer expectativas alheias é na verdade um esvaziamento silencioso de algo que não é renovável, que se consome sem que ninguém perceba. E é nesse ponto que a aparente vulnerabilidade de se retirar, de não se entregar, de não responder, se transforma em poder absoluto, porque aqueles que se acostumaram a controlar você, através de sua previsibilidade, através da sua constante disponibilidade, de repente se veem perdidos, incapazes de reagir, sem saber como proceder, porque a regra mudou. E você agora dita o ritmo, a intensidade e a direção da energia compartilhada, sem precisar levantar a voz, sem precisar provar nada, sem precisar agradar ou justificar, apenas mantendo-se inteiro, consciente e inabalável. Essa mudança provoca um efeito quase invisível, mas devastador para aqueles que se beneficiavam da sua presença previsível. Quem antes controlava sua emoção, quem antes manipulava sua atenção, agora se vê diante de um vazio que não sabe preencher, uma ausência que não consegue manipular. E é exatamente nesse momento que você descobre a dimensão do seu próprio poder. É como se, ao se tornar seletivo, você tivesse aprendido uma habilidade secreta que transforma cada decisão de não se envolver, cada recusa silenciosa, cada retirada estratégica, em uma força que altera não apenas a percepção que os outros têm de você, mas também a própria dinâmica das relações que antes eram desgastantes, desequilibradas e predatórias. E é justamente essa descoberta que começa a revelar um mundo novo, um território onde você escolhe conscientemente onde investir sua energia e onde não se permite mais ser sugado por necessidades alheias que não se alinham à sua verdade interior. O clímax dessa segunda fase acontece quando você sente a dor inevitável da mudança.
Porque é impossível tornar-se seletivo, consciente e forte sem enfrentar o desconforto de perder a familiaridade de sempre estar disponível. Há um preço. Você vai se sentir incompreendido. Você será acusado de arrogância, insensibilidade ou egoísmo e verá desaparecer pessoas que só permaneceram próximas enquanto você serviu a seus interesses ou expectativas. Essa é a dor do renascimento. Compreender que o que se perde não era realmente seu, que as conexões que se desfazem eram superficiais e que o que permanece é o que verdadeiramente ressoa com sua essência. Essa etapa é cruel, porque confronta você com a solidão que sempre evitou, com o silêncio que antes temia e com a responsabilidade integral sobre sua própria energia. Mas é exatamente nesse confronto que nasce uma força inédita, um poder que não depende de aplausos, aprovação ou atenção, mas apenas da consciência de que você finalmente não está mais à mercê do impulso alheio e que cada decisão de retirada ou de silêncio é um ato de soberania, de reconstrução e de afirmação do seu próprio valor. Essa dor também revela outro ponto crucial. Quanto mais disponível você foi, mais dependentes os outros se tornaram do seu desgaste emocional, do seu esforço constante para agradar, do seu impulso automático de justificar ou explicar. E ao interromper essa engrenagem, você provoca um desequilíbrio profundo naqueles que se beneficiavam da sua energia, expondo a verdade sobre quem realmente se importa e quem apenas explorava sua boa vontade. E isso não é vingança nem manipulação. É apenas a consequência natural de você finalmente deixar de alimentar padrões que nunca foram saudáveis. E é nesse espaço que você experimenta a primeira forma concreta de liberdade. Ao proteger sua energia, ao se tornar seletivo, você se torna invisível para aqueles que buscavam controle e presente, apenas para aqueles que realmente merecem. E essa é uma lição profunda de consciência, disciplina e autocontrole. Carl Jung nos lembra que a individuação, o processo de tornar-se completo e autêntico, só acontece quando nos afastamos do coletivo, quando rompemos com a necessidade de agradar, quando nos retiramos das expectativas externas. E é exatamente isso que acontece quando você se torna indisponível. Cada gesto de silêncio, cada recusa de reação automática e cada decisão consciente de não justificar sua existência é, na verdade, um ato de poder que fortalece sua identidade, reforça sua energia e redefine sua presença no mundo. O exemplo prático é claro. Pense na última vez em que você respondeu impulsivamente a uma provocação, em que justificou um comportamento para agradar ou explicou algo que ninguém precisava ouvir. Agora imagine-se, naquele momento, você tivesse apenas mantido silêncio, permanecido firme, deixado a reação acontecer dentro de você sem entregar a energia ao mundo. E perceba que essa pequena decisão teria gerado um impacto silencioso, mas profundo. Você teria mantido seu equilíbrio, teria protegido sua energia, teria enviado uma mensagem silenciosa de que você não é manipulável e teria começado a quebrar a expectativa de que sua disponibilidade é infinita e que você está sempre à disposição de quem quer que seja. É aqui que se inicia o renascimento. A dor da mudança é inevitável, porque a sociedade e até mesmo os círculos próximos resistem à sua transformação. Mas é também nesse desconforto que você encontra a força que antes parecia impossível. Aqueles que resistem, que reclamam, que criticam ou tentam convencê-lo do contrário, na verdade revelam exatamente o que você já descobriu. Eles dependiam do seu desequilíbrio para se sentir no controle. E agora, você não fornece mais essa energia, e isso os desconcerta. Esse desconforto é a prova de que sua escolha de se tornar seletivo, consciente e soberano é o caminho certo, porque tudo que antes funcionava como uma prisão emocional agora se dissolve, deixando espaço para uma presença íntegra, silenciosa, potente e completamente alinhada com sua própria essência. Renascimento e poder da escolha. O último estágio desse processo, aquele que muitos temem porque exige coragem para permanecer sozinho diante do mundo,
É também o momento em que você percebe o verdadeiro impacto de ter aprendido a proteger sua energia, de ter descoberto que a disponibilidade ilimitada não é virtude, mas prisão, e que cada ato consciente de retirada, cada decisão de silêncio e cada escolha de não reagir imediatamente não apenas redefine o modo como os outros o percebem, mas, sobretudo, redefine a relação mais importante de todas, a relação que você mantém consigo mesmo, e nesse ponto nasce o verdadeiro renascimento, porque você finalmente entende que a liberdade emocional não é negociável, que seu valor não é determinado por aplausos, aprovação ou atenção alheia, e que o mundo só começará a respeitá-lo no instante em que você passa a respeitar a si mesmo de forma incondicional. É inevitável que essa transformação provoque resistência, críticas e incompreensão. Aqueles que estavam acostumados a controlar suas emoções, sua atenção e suas respostas automáticas, agora se sentem desorientados, perturbados e podem até atacar emocionalmente, tentando reinstaurar velhos padrões. Mas é exatamente nesse ponto que você percebe a extensão da sua força. Cada ataque, cada comentário crítico, cada tentativa de provocação se torna irrelevante diante da clareza de que você não mais entregará sua energia indiscriminadamente e que o poder que antes parecia escondido, a sua capacidade de permanecer centrado, calmo, consciente e seletivo, agora se manifesta de forma plena, porque você compreendeu que a soberania sobre sua própria mente e seu próprio tempo é a base de todo o crescimento, toda a autenticidade e toda a realização pessoal verdadeira. O processo de renascimento, no entanto, não é apenas interno, ele reverbera em todas as áreas da vida. Você passa a perceber que as relações superficiais se desfazem naturalmente, porque não existe mais espaço para aqueles que se alimentam da sua boa vontade, enquanto conexões genuínas, aquelas que realmente importam, se fortalecem, porque agora você participa delas por escolha, não por obrigação, não por medo de rejeição, mas porque seu compromisso é com a sua própria integridade e com aquilo que ressoa com sua verdade. E é nesse momento que surge o maior aprendizado. O silêncio, a retirada estratégica e a seletividade emocional não são apenas mecanismos de proteção, são ferramentas de transformação, porque, ao manter sua energia intacta e direcioná-la de forma consciente, você se torna alguém que influencia o ambiente, sem precisar gritar, sem precisar se justificar, sem depender da validação alheia, e cada gesto seu passa a carregar uma autoridade silenciosa que é impossível de ser ignorada, uma presença que impõe respeito naturalmente, sem esforço, sem necessidade de confronto ou explicação. E aqui entra a pergunta reflexiva que deve acompanhar cada passo dessa jornada. Quanto da sua vida foi consumido por reações automáticas, por tentativas de agradar ou por esforços para ser aceito, e quanto desse tempo e energia poderia ter sido investido em construir sua própria força, seu próprio equilíbrio, seu próprio mundo interior, de forma que as tempestades externas não tivessem poder sobre você, de forma que você se tornasse a âncora da sua própria existência, inabalável, completo e autônomo? É uma reflexão que exige coragem, porque tocar essa questão é confrontar a realidade de anos de entrega inconsciente e perceber que a liberdade emocional só é alcançada quando você decide, de forma firme, que não será mais manipulado, que não mais abrirá espaço para aqueles que não respeitam seus limites e que, finalmente, será o único responsável pelo destino da sua própria energia. E é nesse ponto que entra o ritual de comentário. Reserve um instante agora, pare o vídeo e escreva nos comentários que você escolhe sua paz, que você se compromete a proteger sua energia e a ser seletivo. Porque esse simples ato, aparentemente simbólico, é na verdade uma manifestação concreta do seu compromisso consigo mesmo, e ele cria um efeito multiplicador invisível, conectando você com uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão aprendendo a se proteger, a se respeitar e a transformar suas vidas a partir da consciência de que cada escolha,
cada silêncio e cada retirada estratégica tem um impacto profundo na própria realidade e na dinâmica das relações. E, finalmente, aponte para o próximo vídeo. Enquanto hoje você compreendeu a força da indisponibilidade, a próxima etapa dessa jornada será sobre como identificar aqueles que tentam se aproveitar da sua energia, mesmo quando você se torna seletivo, como manter sua soberania diante de manipulações sutis, e como transformar seu silêncio em uma ferramenta de influência poderosa, capaz de remodelar não apenas a sua vida, mas a percepção que o mundo tem de você, e é nesse território que você verá como a consciência plena do seu próprio poder transforma o que antes era vulnerabilidade em liberdade absoluta, e como cada escolha consciente de não reagir, de se preservar e de se priorizar, se traduz em uma força invisível, imbatível e impossível de ser subestimada.